Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é um vídeo que eu acredito que vai chegar a um espectro maior de pessoas, né? Então, para contextualizar, antes de tudo, eu preciso falar um pouco sobre mim. Eu sou geólogo há 11 anos, né? Formado pela UFPR, tenho mestrado em geoquímica, com foco em terras raras, etc. Então, assim, se um dia você chegar na Argento Red, querer saber quem é que são esses caras, etc, né? Basicamente, eu sou o mentor da empresa e, né, embora seja eu o agente principal, a Argento não chegou aí nesses quase 6 anos agora, né, sem outras pessoas por trás, né? Então, uma questão, né, de dar valor às pessoas ao nosso redor que trabalham, né, seja a questão de confecção de ferramentas e dando todo um outro suporte por trás. Mas basicamente, né, o meu propósito é oferecer para as pessoas formas delas preservarem patrimônio, né, reserva de valor na forma de metal. E o meu foco sempre foi a prata, porque eu vejo na prata um metal extremamente subvalorizado. Então, quando você vai procurar oportunidades, você vai aonde está barato. Você não espera sair nos jornais que a prata subiu para você ir lá e comprar a prata, né? Você faz as suas compras quando ela está barata. E, obviamente, ela continua ainda muito barata, né? Se a gente considerar a concentração dos elementos na natureza, a relação da prata para o ouro sempre ficou entre 1 para 10 e 1 para 20, né? 1 para 15, historicamente falando. E hoje ela está 1 para 80. E se você for analisar a disponibilidade de metal para consumo, né, o ouro 90 e tantos por cento vai estar em cofre, na forma de joias, barras, moedas, não importa. O uso industrial do ouro ele é muito pouco comparado ao da prata. Então, grande parte da prata minerada ela foi parar no lixão. E não existem, né, minas de prata aí, relevantes sendo descobertas. Ela, a maior parte das vezes, é um subproduto de outros metais, né? Então, existe assim uma dependência da prata muito mais ligada ao setor industrial hoje do que do ouro, né? Porém, e eu acho que o gatilho disso foi, se eu não me engano, em 2014, quando a Alemanha pediu as suas reservas de ouro que estavam nos Estados Unidos para serem repatriadas. E aí outros países iniciaram, né, esse processo. Iniciou-se uma corrida pelo ouro, né? Então, com base nisso, eu cheguei à conclusão que a gente também deveria trabalhar com ouro, né? Então, esse vídeo aqui é para informar, né, que a partir de agora nós temos também barras de ouro feitas por nós. Algumas importações a gente fez no passado e tal, só que fica muito caro, né? Existe por ter ouro na caixa, o seguro fica mais caro e frete mais caro, e quando chega aqui no Brasil, a gente tem que pagar o imposto, inclusive sobre o frete e seguro, né? Então acaba ficando um pouco proibitivo, embora sejam produtos de excelente qualidade, aceitação ampla no mercado internacional, né? Fica um pouco claro que a liquidez acaba sendo melhor, etc., mas fica um pouco proibitivo, principalmente para quem está entrando no mercado e ainda não entende as diferenças, seja por questão de reputação do fabricante, seja por questão de liquidez, etc., né? A pessoa ainda não sabe a diferença
ela vai olhar que uma grama de ouro importada é igual a uma grama de ouro nacional, mas ela ainda não passou por aquele processo de precisar vender esse metal. E então aí vem a diferença, que um é mais fácil de liquidar do que o outro. A precificação do metal precioso no Brasil, ela ainda é um pouco estranha para as pessoas, porque de fato a gente sabe que é mais caro do que em outros países, né? Mas existem países que chega a ser muito mais caro do que o Brasil, né? A Argentina, por incrível que pareça, é caríssimo você comprar barras de prata, metal, né? Moedas de prata. E o ouro, por existir no Brasil a classificação de ouro ativo financeiro, é, ele é um ouro mais barato, ele acompanha muito mais próximo do que seria uma cotação, né, internacional, só que é um produto extremamente regulado. No final das contas, o ouro ativo financeiro ele serve para regular a reserva cambial do Brasil. E isso gera um tipo de margem para que o governo controle ou taxe isto muito mais. Sem contar que ele é muito mais rastreável, porque você é obrigado a declarar no teu imposto de renda acima de R$ 1.000, etc. Então, o que nós vendemos é ouro, vamos dizer assim, mercadoria industrializado para um item de coleção, né? E isso, por mais que exista um upside de preço, né, um preço maior, nós buscamos compensar isso com um preço de recompra justo, né? A nossa margem numa revenda é baixíssima, mas a gente garante para o cliente que ele vai ter uma oferta compatível com o preço que ele pagou no passado, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre frisei aqui nos vídeos. Essa história de preço spot, ela não é assim. Hoje, até para você tirar metal da bolsa já tem prêmio, né? E a questão de espera, né? Então, o ouro mercadoria é uma mercadoria, né? Existem um outro tipo de tratamento, de visão do governo sobre isso. Você vai pagar mais caro, mas você vai ter uma certa liberdade que você não teria com ouro, né, ativo financeiro, né? Então é um ponto assim, e esse sempre foi assim o porquê de eu achar que a prata é melhor do que o ouro, né? Porém, há a possibilidade de você trabalhar com ouro do mesmo regime que você trabalha a prata. Então, existe essa diferença, né? Um outro ponto a se considerar é: eu não vendo produtos com certificado. Por quê? Certificado. O que é um certificado, né? É alguma coisa garantida por alguém. Um certificado de pureza, eu não posso me autocertificar, né? E no Brasil não existe uma empresa, um instituto, uma organização de fé pública regulamentada por lei, reconhecida, etc., que vai lá e diga: ó, o ouro vendido por empresa X tem a pureza tal, né? O que existe é um certo controle interno das empresas, tanto as que compram quanto as que vendem, né? Questão de atacados, por assim dizer, né? De garantir a pureza através de um laudo, etc., né? Então, são controles internos, mas que você tem ali o parâmetro para dar segurança para o cliente através de uma nota fiscal, que, né, respaldado, o consumidor fica respaldado pelo Código do Consumidor, pelo Código Civil, etc. Então, se você compra um produto que não corresponde ao que está na nota, você, né, quem está vendendo está cometendo fraude, pura e simplesmente. Então, assim, meu entendimento sobre certificado, um certificado de autenticidade, ele nada mais é do que alguém declarando que fez aquele produto, né? Mas é uma autocertificação. Lá fora não existe isso. E o único país hoje que tem de fato uma regulamentação para né, um instituto, um órgão com fé pública para certificar uma empresa que aquele ouro é de tal teor,
é a Suíça. Então, geralmente o ouro suíço ele vai ser certificado. A prata a mesma coisa, platina, etc. Né? Pela questão da tradição do país, em ser um país de bancos e repositórios, né, de cofres, as pessoas guardam seus metais lá. Então, se não for assim, dificilmente vai ter. Eu até onde eu sei, existem, por exemplo, as certificações que tanto a Comex, né, a Bolsa de Chicago, Nova York e a de Londres certificam, elas acreditam, né, certas empresas, certas refinarias, né, e isso dá um certo respaldo nesse metal. Ele teria uma certa liquidez pela questão de ser aceito, o refinador ser mais confiável perante essas bolsas. Mas dito isso, né, não quero causar melindres ou incomodar aqueles que têm o ouro com certificado, prata com certificado, né, mas essa é a minha posição. Não quer dizer que no futuro eu não pense em ter um material certificado, mas obviamente não vai ser eu quem vai certificar. E eu já tenho uma certa noção que não é um custo barato, né? Para você pegar e trazer uma pessoa, muito provavelmente do exterior, para vir e certificar tudo e eventualmente se adequar a certas coisas. E um certificado, ele nem sempre é sobre pureza, ele é certificado que vem de fontes que não usam mão de obra escrava, que não cometem danos ambientais, etc. Então, o certificado ele tem um propósito, né? E não é exatamente apenas relacionado à pureza, né? Então, já deixo explicado isso, né, para você entender. E isso não quer dizer que o produto que a gente vende tem uma qualidade inferior, né? Questões de conteúdo de metal, mas que é para ser consistente e coerente com, né, a proposta de reserva de valor, sem prejudicar o cliente, né? Então, é uma postura que eu entendo ser adequada, né, até por um quesito de que eu estaria eventualmente cometendo uma fraude se eu certificar sem certa atribuição de fé pública para isso, né? É uma questão meio jurídica e eu levo isso. Ok, mas dito isso, né, nós estamos vendo aí, né, essa questão de o governo lá nos Estados Unidos agora estar fazendo um pente fino em tudo que é tipo de dinheiro que foi utilizado para financiar ONGs e pessoas visando subverter a sociedade, né? Propaganda, manipulação de notícia, agendas. Eu entendo que nós estamos iniciando um processo de reset, né? E você precisa simplesmente mostrar a podridão do sistema para que as pessoas aceitem isso, né? E queiram uma mudança. E essa mudança, ao meu ver, ela virá de uma maneira muito digital. Identidade digital, inteligência artificial, né, em órgãos do governo e etc. Uma governança feita por máquinas. O mérito disso, se é bom, se é ruim, não vale a pena aqui, né, falar. Mas é óbvio que logo logo isso vai chegar no Brasil e de certa forma é bom a gente ver, né, os escândalos sendo expostos. Todavia fica a dúvida, né, se o que vem depois é melhor ou pior, né? O tempo dirá. Só que nessa questão de auditorias, eles irão auditar nos Estados Unidos a Casa da Moeda e o Federal Reserve, né, que seria o Banco Central, mas nada mais é que um consórcio privado dos bancos lá, que estão autorizados a, né, o governo dos Estados Unidos compra a dívida deles e cobra dos cidadãos os impostos para pagar os juros, né? Então a impressão de dinheiro desenfreada e que também foi utilizada para subverter aí os outros países, etc. Inclusive eles mesmos, né? Dinheiro fácil, dinheiro sem contraparte, dinheiro sem lastro. E nessa tendência, eles vão auditar então a Casa da Moeda, o Federal Reserve. É provável que, né, a última auditoria das reservas de ouro dos Estados Unidos foi em 1956. Então sempre teve aquele boato que os Estados Unidos não tinha mais reserva, etc., né?
E voltando àquela história da Alemanha ter dado início então à corrida do ouro, os chineses comprando muito ouro, Rússia, Índia, etc., fica plausível você admitir a possibilidade de que existiria uma revaluação do ouro, né? Onde então indexaria-se o valor da moeda a uma certa quantidade de gramas de ouro, né? E isso seria esperado então que todo aquele poder de compra que foi perdido pela questão da inflação e impressão de moeda, ele seria compensado por tornar aquilo lá equivalente ao ouro, né? Quem tem mais ouro dita as regras, visando então estabilizar o sistema monetário internacional e questão de comércio, etc., dar mais confiança, diminuir a especulação. E é por isso que a gente que tem mais confiança nos metais percebe que nesse cenário o valor de criptomoedas, inclusive o Bitcoin, perde um pouco o sentido e fica então só a questão da tecnologia dando suporte, né, a itens tangíveis, né, uma tokenização de tudo, né? Então qualquer propriedade que você tenha, ela passaria a ser tokenizada, que ficaria na sua carteira digital vinculada à sua identidade digital, e na hora de fazer uma transferência você simplesmente escaneia o QR Code de alguém e transfere aquela propriedade para a pessoa. Eu acredito que existe essa tendência, né? E ela é muito aliada com questão de inteligência artificial, a própria, você veja, é bom porque o Trump está eliminando os imigrantes ilegais, etc. Nós estamos no momento que todos esses empregos simples que as pessoas usam para começar a vida delas, né, entrada no mercado de trabalho, eles vão ser extintos por uma questão de automação, né? Recepcionista do hotel, às vezes bancário, caixa de lanchonete, tudo isso tende a desaparecer, né, com o aumento da automação. E aí para eles gera um efeito interessante, porque de certa forma você elimina a demanda, né, por consumo, carros, comida, imóveis, etc. O que acontece? Os preços baixam, a inflação baixa, a renda aumenta, porque daí gera-se novos postos de trabalho no curto prazo, mas obviamente certos postos de trabalho vão ser substituídos por máquinas. Mas aí nós temos a tecnologia, então vamos produzir essas máquinas. E na produção de maquinário, de hardware, né, assim, computadores para operar inteligências artificiais, entra a prata, né? Então, atualmente, né, existe uma certa escassez de metal no exterior. Né, empresas que vendem metal na Ásia não têm ouro, por exemplo. Você pode comprar, mas você vai demorar tipo 2, 3 meses para receber, porque está tendo uma demanda, uma corrida por ouro. Eles estão pedindo saque das bolsas, né, a retirada dos contratos em material físico e não em a consolidação dos contratos em dinheiro. E está tendo então uma corrida pelo metal, né, em torno aí de pelo menos 8 semanas para você conseguir tirar da bolsa o metal. E dali ele vai seguir para a industrialização. E esse é um dos motivos, né, que eu já esperava que fosse acontecer, e foi por isso que eu comecei a produzir peças de prata. Há uma curva de desenvolvimento, há um custo de desenvolvimento. Então, para você chegar num produto perfeito, vai muito tempo e dinheiro, né? Então, a gente começou fazendo peças fundidas, lá os pingos de prata, né? Tanto parceria lá com o Batata, do Guia do Sobrevivente. Tem as barras de 100 gramas que são fundidas. E não quer dizer que por elas serem simples que não existe trabalho, existe polimento, existe a técnica para você marcar de modo correto a peça, né? Saber quem fez, o teor e o peso, que é o básico de qualquer peça de metal que você vai utilizar para fazer a tua reserva de valor. E agora a gente lançou então, né, inicialmente as barrinhas de 10 gramas, e eu, modéstia à parte, acho que a barra de 10 gramas mais bonita produzida no Brasil, né, então com a marca do Guia do Sobrevivente, e vai sair também a marca Argento Red, e essa barra de ouro de 5 gramas, né?
Meu intuito é oferecer um produto, é, né? Existem assim, nós não temos ainda uma perfeição de cunho igual uma peça suíça, né? Uma peça importada, mas o meu foco ali é ter o metal facilmente reconhecido, né? 5 gramas, teor 99,9%, e quem fez, né? Então, eu criei uma nova marca, né? Aurum Custodes, Guardião de Ouro, né? Com a logomarca lá, escrito Ouro 999 em latim. E essa marca, né? Vão ter outros produtos com essa marca, etc. Assim como novos produtos em prata. Mas, como eu digo, é uma questão de tudo tem o seu tempo, né? E eu não vou fazer nenhum anúncio aqui sem entregar resultado. Então, estou entregando os resultados que eu tenho trabalhado em silêncio, né? Não apareço muito no YouTube e tal. Não é meu interesse ser youtuber, entretenimento aqui. Eu sempre entro aqui para passar uma coisa importante para você, né? Então, essa questão do ouro, né, estar começando a faltar nas bolsas, e aí entra a expectativa que a mesma coisa comece a ocorrer com a prata, né? Surge então aquele boato das moedas voltarem a serem lastreadas em metal. E nesse momento, quem tem metal dita as regras, né? Quem tem o metal em si não está preocupado com a perda de compra da moeda. Essa questão de inflação do real, inflação do dólar, inflação do euro, não importa. Todas essas moedas elas vão colapsar. Para evitar sangue nas ruas, eles vão ter que trazer uma medida, né? E imprimir mais dinheiro não vai resolver. Então, vamos estabilizar, né, lastreando a moeda. Se você tem o metal com origem, né? A minha preocupação de oferecer uma nota fiscal é simplesmente o dia que o cara quiser vender. Eu imagino que a economia vai ser muito mais digital, muito mais rastreável. Então você tem um documento para mostrar, eu comprei isso lá em 2023, 2025. Está aqui a origem desse dinheiro, né? E se você quiser sair do Brasil, né, a gente pode dar o suporte, orientar como você vai levar esse metal para outro lugar, né? Inclusive com orientação das empresas parceiras nossas aí na hora de fazer importações, né? E falando em importação, então nós demos uma pausa aí com as importações, né? Por quê? Existe uma incerteza muito grande quando que a mercadoria chega, né? E eu faço um pedido, eu levo 5 dias para receber a confirmação daquele pedido, daí eu tenho que pagar, né? Então leva uns 2 dias para fazer o pagamento. Só quando eu paguei a mercadoria é que eu tenho um prognóstico de quando essa mercadoria vai ser enviada. É muita incerteza, né? Ou alguns outros fornecedores, eles dizem mais ou menos, vai chegar daqui 4, 5, 6 semanas a mercadoria aqui, e daí a gente manda para você, né? Eu estou falando de empresas de atacado, não são varejos, né? Então assim, a gente tem contato com outras empresas no exterior. Eu acho que nesse ponto a Argento é uma empresa assim bem relacionada no mercado de metais lá fora, né? Eu posso dizer assim que tem um bom contato e a gente, né, conversa as coisas e tal, né, sobre o mercado. Mas essa questão dessa incerteza fica um tanto ruim porque a gente tem a necessidade de girar, né, ter um fluxo de caixa, pagamento de despesas, etc. E aí eu me obrigo a fazer pré-venda, né? Então, compramos o material, botamos para vender no site, né, com uma estimativa de tempo para chegar né, numa tal data. Mas daí acontece um evento de, por exemplo, o fornecedor de repente pegou o teu material, né, o teu pedido e a mercadoria foi para um cliente maior, e aí você tem que esperar mais uns dias para chegar de novo deles fazerem o envio. E aí gera um certo constrangimento, né, e uma frustração. E como é que eu vou justificar isso para o cliente? Então, né, tinha um prazo e agora quebrou o prazo. E para evitar que isso, né, aconteça, então
por hora, assim, o foco nosso não vai ser produtos importados e trabalhar com os produtos da Argento. Existem produtos importados que são recompra de clientes. Eu acredito que a nossa política de recompra é a melhor do Brasil, né? Poderia ser melhor se tivesse mais difusão, né? Ter um giro do metal. Mas eu acho que assim, dentro do que eu posso dizer, eu acho que a gente trabalha com ótimos valores para recompra, né? De metais, seja até do que vem, o pessoal compra aí da concorrência, né? Mas se você desejar fazer importações, daí não seria via Argento, seria para uma outra empresa, né? Da qual eu faço parte. E aí entra aquela questão. A gente sabe que vai chegar, né? Mas a data específica é um pouco ruim. E aí gera muita incerteza. Então, existe, né, essa questão do tempo de espera, nem todo mundo se sente confortável. Por isso, né, trabalhar focado no nosso produto, né? Eu procuro fazer as coisas de uma maneira clara, né? Então, passando assim para colocar essa perspectiva. E, por fim, para você entender mais essa questão né, do que está acontecendo no mercado internacional de metais, né, para você validar o que eu estou falando, e você pode fazer a tua pesquisa também em sites de notícia aí, né? Você vai achar. Não confie no que eu estou falando, não acredite em mim, né? Não compre prata, não compre ouro porque tem um cara no YouTube te falando. Estude para você entender o que você está fazendo, né? E você vai ver que talvez o melhor dia para você comprar metal precioso era ontem, né? E o segundo melhor é hoje. A gente, eu não gosto assim de falar que fuja para as montanhas, que, né? Não é bem isso, mas a gente sabe que é um período de instabilidade, incerteza, e também a parte triste é que assim nem todo mundo vai conseguir ter um pouco de metal para se proteger, né? Vai ocorrer um empobrecimento muito grande. Isso obviamente vai afetar a nossa qualidade de vida, porque não tem como você estar bem, né, num lugar que a maior parte das pessoas estão passando por dificuldade. Haverá um reajuste das coisas, talvez até um certo aumento de totalitarismo para manter uma ordem das coisas funcionando, né? E eu assim falo, não abraço bandeiras políticas, né? É olhar as coisas como elas são, né? Mas assim, existe alguns canais no YouTube que eu gosto de seguir. Então, se inglês não for o teu forte, existe a possibilidade de você colocar legenda, né? Vai na configuração ali, coloca ativar legendas, que vão ter legendas em português para você assistir. Assista o vídeo que eu vou deixar na descrição, né, aqui embaixo, que é com o pessoal lá do Liberty Finance e o Andy Schectman, né, que é o, vamos dizer assim, a grosso modo, dono da Miles Franklin. Seria um dos maiores varejistas de metais preciosos nos Estados Unidos. É um cara assim que eu tenho contato pessoal, né? Vez ou outra eu converso com ele, procuro manter uma boa relação, porque eu sei que em um momento de dificuldade, ele é um cara que sempre esteve preocupado em ter metal, né? Não importa ali, às vezes a questão até de um teor mais baixo, mas eu sei que ele vai ter, né? Então, se um dia a coisa apertar mesmo, eu ligo para ele e faço a compra com ele mesmo, pagando mais caro, etc., para poder atender o meu cliente. E ele vai colocar muitos pontos que são relevantes, né, nessa questão de reavaliação do ouro, né? O que eu acredito que vai ocorrer quando as auditorias aí com esse time do Elon Musk passarem a investigar a Casa da Moeda dos Estados Unidos, o Federal Reserve, eles vão começar a encontrar ponta solta ali, né? O resultado provavelmente vai ser uma digitalização de tudo, de governo digital, etc., né? Aí é outra coisa, né? Mas o efeito prático disso é que para a gente ter confiança na moeda ou nas moedas, nós teremos que colocar um certo lastro em ouro. Por isso que assim, a estratégia de ouro e prata é um pouco diferente. Os dois servem como reserva de valor.
Mas a prata você foca mais no uso industrial e o ouro mais numa questão monetária. Ah, é possível, né, quando uma crise estoure, e a gente sabe que quando essa crise estourar ela vai ser violenta, a prata cai um certo valor, no que seria considerado cotação spot de bolsa. Mas, por exemplo, em 2020, quando deu aquele crash, o preço da prata no mercado físico não baixou, né? Ele subiu. Tanto é que haviam peças, assim, certos produtos que eram vendidos a um preço maior do que é vendido ainda hoje, né? Então, isso é uma questão de percepção da realidade das pessoas. Mas, né, considerando, né, para efeito prático, um evento de crise, há o que se chama destruição de demanda. Destruição de demanda da indústria, uma menor demanda por metal, né? O preço aparentemente tenderia a cair, né? Isso gera um certo efeito psicológico. Porém, eu não acredito que isso vá ocorrer no mercado físico. Só que a diferença entre ter ouro e prata vai definir quando que você vai liquidar esses valores, né? Quando você vai voltar, voltar para dentro do sistema, que tende a ser mais digital, né? Como é que você vai pegar esses valores e convertê-los na moeda, no sistema que vai te permitir fazer outras coisas com essa riqueza, com esse valor? E o ouro ele tende a ter mais saída no começo da crise, né? Que é o que a gente está agora. Falta de ouro no varejo, demora para entrega. E a prata, ela isso tende a ocorrer um pouco depois. Só que a prata, por ser muito mais volátil, ela voa mais, né? E então você tem que avaliar muito bem a tua estratégia, o que você quer fazer. O ideal, ao meu ver, para mim, é muito mais prata do que ouro, minha opinião. Tanto é por ser mais barato, né, etc. Mas eu sei que a questão da aplicação industrial dela é um fato, né, é material, é tangível. E o ouro, ele exerce um efeito no psicológico das pessoas, né, hipnotizante. Então, assim, né, acaba sendo liquidável, mas você vai pagar mais caro por isso e talvez utilize ele mais no começo da crise. Por quê? Vamos pensar assim, numa questão de estágio de crise, as coisas se depreciam muito, ah, as pessoas correm para coisas tangíveis, sólidas, e nesse ponto, assim, a reputação do ouro, historicamente, é maior do que a prata, né? Então você converteria o que você tem em metal em imóveis, ou de repente sairia do país, né? Infelizmente, algumas pessoas têm essa necessidade, né? E você teria, então, a capacidade de levar a sua riqueza debaixo do braço, ou através de uma empresa aí, mas simplesmente internalizar esse metal em outro lugar e conseguir trocar aquilo ali por imóveis, por empresas, por investimentos, não importa, né? E a prata, ela já entra no estágio que a crise está passando, as pessoas já têm uma linha de tendência mais clara e elas sabem que, né, a indústria voltará. Então é ali que o timing, né, o período que você vai trocar esse metal por outras coisas, ele é um pouco diferente. Então essa é a diferença entre a prata e o ouro, né? Porém os dois vão preservar a tua riqueza, ou vamos dizer assim, no pior cenário, eles não vão deixar que você empobreça, você não vai estar pobre, né? Então ninguém compra metal para ficar rico. A riqueza vem depois, quando você converte, né, esse metal em uma outra coisa que pode te dar uma renda passiva, um dividendo, etc. Né? Você não vai ficar muito rico com metal. Você não vai ficar pobre. Então,
Em momento que as pessoas estão empobrecendo, você tem o teu poder de compra preservado e você vai conseguir comprar coisas mais baratas, né? Coisas mais baratas que você, então, vai a partir daquilo conseguir, né, enriquecer. Elas vão te dar dividendos. E isso é por isso que sempre houve, assim, né, desde que as expansões monetárias sem lastro iniciaram, sempre houve preconceito de banco, né, investir fundos, etc., com os metais. Primeiro porque eles não conseguem manipular, né? Não consegue simplesmente imprimir metal, né? Tá ali, não se cria a partir do nada, não é pó de pirlim-pim-pim, né? E segundo que o metal ele vai tirar do sistema financeiro, dos bancos, do governo, o poder de persuasão. Por que é que se paga pouco para você deixar o dinheiro no banco? Porque está todo mundo bancarizado. É PicPay daqui, é Nubank dali, é Pix de lá. Então está todo mundo dependendo de um banco para fazer uma transação, né? E isso dá uma alavancagem muito grande de poder para eles. Então é por isso que o metal sempre, né, teve esse tipo de controle, porque lavagem de dinheiro e dinheiro do crime, etc, né? Essa criou-se nas pessoas uma percepção é, que tem treta, né? Tem algum golpe aí, é golpe, né? Não estou dizendo que não ocorrem coisas assim no mercado, mas, né? Por isso que a reputação da empresa é muito importante, né? E eu procuro defender a reputação da minha empresa ao máximo, né? Me dedico para isso, para que as pessoas saibam que negociando com a gente não tem chabu, né? Mas assim, eu acho que já deu bastante. Eu espero que você tenha acompanhado até aqui. Se você achou o conteúdo aqui relevante, compartilhe para quem você acha que precisa, de repente, ouvir, ter uma ideia, etc. Qualquer dúvida, entre em contato comigo via e-mail que está na descrição. Comentários no YouTube eu agradeço. Eu nem sempre entro no YouTube para ver comentários, mas, né, meu foco não é estar aqui no YouTube. Não gosto, né? E também ultimamente não tenho tempo para muita coisa. Mas era isso, né? Então eu agradeço a tua atenção e o teu tempo. Até breve. Tchau, tchau.